vitória militar, vitória econômica, vitória religiosa, intercâmbio cultural, mas sua queda, queridos irmãos, é um lembrete a todos nós do perigo da vaidade, do perigo da grandeza, o homem que se perdeu por sua riqueza e não por sua pobreza. E é nesse tempo que Deus, com um plano lindo da vida de Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, nesse período, no ano de 700 e lá vai bolinha, 778, quando este homem morre, a palavra de Deus diz que Deus tinha um plano diferente para a vida de Isaías. Então Isaías vai ao templo e recebe uma visão do Senhor, e a nota do versículo 1 expressa para nós o quê? Que o tempo era um tempo de crise, porque esse grande rei tinha morrido no ano da morte do rei Uzias. Isso aqui não é uma nota fúnebre, isso aqui não é uma simples informação histórica, não. Quando Isaías escreve, isso aqui inspirado pelo Espírito de Deus, ele está dizendo que foi em um tempo de crise, não foi em um tempo de prosperidade, porque quando um rei morria, queridos irmãos, era tempo de incerteza, até se estruturar um novo patamar, até Jotão, seu filho, apresentar as suas credenciais para conduzir este povo. Como seria, queridos irmãos? Então era o povo vivia esse tempo de fragilidade, um tempo de preocupação, até que o Senhor apresenta a Isaías algumas verdades fundamentais para todos nós, povo de Deus, que nos apresenta o controle de Deus sobre as nossas vidas. Martinho Lutero disse certa vez: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu Deus. É isso que precisamos ter, porque muitas vezes os caminhos são tortuosos, muitas vezes não entendemos, queridos irmãos, onde o Senhor tem nos levado, mas precisamos nos confortar na sua soberania, crendo que no Senhor nós somos e seremos mais que vencedores, não pelos recursos que passarão dessa vida, mas pela certeza do amor e da graça do Senhor que nos assistirá eternamente. Ser dividido, estruturado, diagramado aqui em algumas verdades que nos mostram o controle de Deus em nossas vidas. Do versículo 1 ao versículo 4, primeiramente, nós vemos aqui, irmãos, o cuidado soberano de Deus em todos os momentos das nossas vidas. Deus cuida de nós em todos os momentos. Do versículo 5 ao versículo 7, nós encontramos aqui, irmãos, a manifestação do amor de Deus. Como que Deus manifesta o seu amor? Purificando os nossos pecados, transformando o nosso coração, nos fazendo seus filhos. Do versículo 8 a 10, nós vemos, queridos irmãos, que Deus nos chamou, Deus nos salvou para salvar. Nós somos salvos para salvar. E do versículo 11 ao 13, apresenta a esperança que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ou nas promessas de Deus, aqui no contexto do Velho Testamento, do Senhor para as nossas vidas. Então vamos lá, olhando esse primeiro bloco aqui, do versículo 1 ao versículo 4, aonde, pastor? Como que nós vemos o cuidado de Deus, o controle de Deus sobre a vida do seu povo? O texto diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Queridos, na história, Deus tem prazer em buscar os seus eleitos. Deus
cria meios fabulosos, irmãos, para que o povo de Deus, para que a ovelha perdida se encontre novamente ao aprisco do Senhor, ou se junte a Ele. Como que nós vemos o controle de Deus em nossas vidas? Nós vemos o controle de Deus com esse cuidado soberano, porque Deus vai ao nosso encontro. Deus foi ao encontro de Isaías. O versículo 1 diz que este homem, ele foi levado, ele viu o Senhor. O Senhor se apresentou a ele através de uma visão, querido irmão. Deus sempre vai ao encontro do perdido. Ele nos amou primeiro, Ele nos encontrou, irmãos. Ele vai ao nosso encontro sempre. É isso que nós fazemos aqui, domingo após domingo. É o Senhor nos dando mais uma porção preciosa da sua palavra, que às vezes é como uma vara que nos corrige, porque Deus disciplina quem ama, assim como um pai ao filho quer bem. Às vezes é a curva do cajado, porque é horrorosa. Tem uma aula da curva que chama a curva assim, tá vendo que o aluno era bom, né? Esqueci o nome, mas tem um nome, aquele negócio de puxar. Às vezes é aquilo que puxa a ovelha para a próxima. Isso é o que, irmãos? Isso é o Senhor mostrando cuidado sobre as nossas vidas. É isso que nós estamos fazendo aqui há mais de 30 anos. Nós não estamos aqui porque o Dael tem uma voz bonita, nós queremos ouvi-lo. Não é porque o reverendo Antônio tem um belo sermão e agrada os nossos ouvidos, não. Nós estamos aqui porque o Senhor tem cuidado de nós de forma soberana. Através do que, irmãos? Através da sua palavra. E o mundo tem confundido a mente de muitos que querem mostrar o amor de Deus no meio da prosperidade, no meio dos bens, no meio dos recursos, no meio de uma vida fácil. Não é isso que a palavra nos diz. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas teríamos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 10, vocação eficaz, ela diz: todo aquele a quem Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por Ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte que estão em natureza para a graça e para a salvação. Queridos, Isaías teve uma visão de graça, de chamado, de cuidado, de transformação. Isso ainda hoje acontece nas nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui, queridos irmãos. Nós cremos e queremos crer que o Senhor nos tirou do estado de pecado, mas ainda existem resquícios, ainda existem essas dificuldades, ainda existem essas particularidades, mas ainda hoje o Senhor tem manifestado o seu amor sobre as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós, o nome dele tem sido glorificado, porque Ele é um Deus que ama, que cuida, como um Pai zeloso, meu querido e minha querida irmã. É isso que nos faz estar aqui, é o chamado do Espírito de Deus a nós mesmos. Muito bonita e teológica a oração que o presbítero Dael fez. Não foi ele que me convidou para estar aqui, não foi eu que aceitei estar aqui, não. Foi o Espírito Santo de Deus que me moveu a estar aqui nessa manhã. Você não está aqui, querido irmão, porque você nasceu em um lar cristão. Você não está aqui porque o vizinho um dia te convidou. Você não está aqui simplesmente porque ouviu que tinha um menino que um dia foi da igreja que está lá hoje. Não é por isso. Nós vivemos em um mundo espiritual, irmãos. Nós estamos aqui porque o Espírito de Deus nos moveu a estar aqui. E muitas vezes, de forma física, metafísica, nós vemos com grande batalha espiritual, e eu me assemelho aos assembleianos nesse sentido, e concordo com ele. Você já reparou, irmãos, que muitas vezes
quando nos aprontamos para ir à igreja, para ir à presença de Deus, quantas lutas, quantas crises, como nós brigamos, como a gente chega ali, marido bate a porta para lá, a esposa bate para cá. Como é que vai adorar, irmão? Como é que vai adorar? Não tem uma preparação. Queridos irmãos, a nossa batalha é espiritual. Mesmo que o rei tenha morrido, você precisa entender isso. Mesmo que o governo não te agrade, mesmo que a conta bancária esteja péssima, mesmo que a saúde esteja ruim, e você, como um bom membro da igreja da escola dominical, você está se lembrando de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, todavia, nós nos alegraremos no Senhor. Por quê? Porque é Ele que controla as nossas vidas, e é Ele que demonstra seu amor de forma soberana. Romanos 8,30 diz que, e aos que predestinou, a esses também chamou. Vocês estão de entender? A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós estamos aqui, queridos irmãos, sendo como prova viva do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Da mesma forma que Ele chamou Isaías, Ele tem nos chamado. E por que isso? Quem é Ele? Você lembra das indagações dos fariseus a Jesus? Quem é esse que não perdoa pecado? Quem é esse Salvador? Quem é? Qual é o poder de Deus? Por que Ele faz isso, irmãos? Porque Ele é todo poderoso, Ele é majestoso. Por que Ele chama pecadores? Por que Ele purifica pecadores? Porque Ele é o grande eu sou. Ele é cheio de glória, de majestade, de poder. Olha o que diz o texto: que as águas das suas vestes enchiam todo o templo. Figura de linguagem para nos mostrar a grandeza de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, irmãos, está cheia da sua glória. Esse é o nosso Deus. É por isso que Ele salva, é por isso que Ele chama, é por isso que Ele cuida, porque Ele é todo poderoso. Ele não é apenas santo, mas Ele é santo, santo, santo. Ele é santidade, é ontológico, irmãos, é o ser de Deus. Deus é santo, Deus é bom. Por isso Ele se inclina para nós, pessoas frágeis, pecadoras. E o seu poder é tamanho, irmãos, que as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Esse é o nosso Deus, querido. Um Deus que controla as nossas vidas de forma soberana, com amor, com misericórdia e com graça. E é com essa verdade que nós iniciaremos e temos iniciado no ano de 2025, crendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Aplicando este ponto, queridos irmãos, descanse em Deus, confie em Deus, faça o que Jesus orientou aos seus discípulos: observai as aves dos céus. O Senhor cuida de nós, e faça da frase de Lutero a sua frase: eu não sei por quais caminhos o Senhor tem me guiado, mas eu conheço bem o meu Deus, aquele que nos guia. Amém, meus irmãos? Amém. Mas não acabou não. O versículo 5 diz o seguinte: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram
Senhor dos exércitos. Deus, irmãos, em segundo lugar, Ele controla as nossas vidas, demonstrando o seu amor, purificando os nossos corações, transformando as nossas vidas. Quando Isaías, irmãos, tem essa visão e vê a grandeza e majestade de Deus, ele chega a uma conclusão. E qual é a conclusão dele? Estou perdido. Quando nós éramos criança, adolescente, a gente gostava de tentar imobilizar o outro. Você lembra, Ronaldo? Aí vinha o Ronaldinho, batia ele para lá, via os meninos da El, eu era mais velho, né? 2 estavam para lá. Agora, quando viu o Ronaldo, irmãos, ai de mim, estou perdido. É assim que os cruzeirenses fazem já. Quando chega o clássico, ai de nós, estamos perdidos. Aqui, queridos irmãos, é o contrassenso. Como que nós sabemos o que é belo? Como que nós sabemos o que é feio? Como que nós sabemos o que é puro? Quando nós temos um padrão de ser filosófico, quando nós temos um padrão de pureza, nós saberemos o que é impuro. Quando nós temos um padrão de exatidão, nós sabemos o que é incerto. E é isso que Isaías fez. E é só assim, queridos irmãos, que nós chegaremos à presença de Deus da forma que lhe é devida. Da forma que lhe é devida. Uma vez aqui na igreja, nós, em uma aula de EBD, e falávamos sobre esse texto, e uma irmã questionou a respeito da liturgia do culto. Como eu disse, que esse texto aqui, ele é padrão de liturgia. Nós tiramos nossa liturgia dele: adoração, confissão, louvor, edificação. Porque a irmã questionava a ordem. Ela dizia que tem que ser primeiro a confissão, para depois a adoração. E a briga foi grande. Então eu argumentei com ele: não, minha irmã, isso é impossível. Sabe por quê? Porque nós só veremos o que é pecado quando nós vemos o que é graça. Nós só saberemos que estamos em pecado, irmãos, impuros, indignos, quando nós contemplarmos o que é santo. Você lembra disso, mãe? Era minha mãe brigando com a liturgia. Primeiro é a adoração mesmo. Por quê? Por quê? Porque nós só vamos reconhecer que somos falhos e pecadores, irmãos, quando contemplarmos a beleza, a grandeza e a santidade de Deus. E é isso que acontece com Isaías, irmãos. Ele contempla a grandeza de Deus. E o que ele faz? Ele se humilha. Ele entra aqui em estado de choque. Ele entra em uma crise existencial e diz: ai de mim. E hoje em dia me vem uns falsos profetas querem determinar as coisas de Deus. Não é brincadeira. Você já viu isso? Eu determino. Sr. João, quem nos inquiriu os apesardes dos atos do Senhor? O homem querer determinar a Deus. Não pode não, está errado. É com graça, com humildade, que nós devemos nos achegar à face de Deus. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, com verdade, com pureza, nós identificaremos quem somos, o que somos e o que precisamos. João Calvino, em uma frase memorável, deixou claro dizendo, abro aspas: o homem nunca alcança um conhecimento claro de si mesmo, a não ser que primeiro eleve os olhos para Deus. Então, venha e contemple e examine a si mesmo. Sabe por que, irmãos, às vezes nós temos mais medo do escuro, mais medo da barata, e fugimos deles e não do pecado? É porque nós não olhamos tanto para Deus como deveríamos e olhamos mais para nós mesmos. O culto hoje em dia, as músicas que são cantadas,
em toda a cristandade, em linhas gerais, tirando raríssimas exceções de igrejas fiéis e denominações, a palavra de Deus não é mais um culto cristocêntrico, é um culto antropocêntrico, que coloca o homem no centro. Em outras palavras, tira Deus do trono e coloca o próprio homem. Não é isso que o Senhor requer dos seus dispenseiros. O que se requer dos dispenseiros do Senhor é que cada um deles seja encontrado fiel. Presta esse cuidado, esse controle em nossas vidas, purificando o nosso coração, perdoando os nossos pecados. E Isaías recebe esse perdão vindo dos altos céus. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Você que já cozinhou feijão no fogão a lenha, sabe o que é uma brasa viva? Queima, dói, fere. Uma brasa viva, que é tirada do altar como tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi retirada, perdoado o teu pecado. Isso me lembra, agora, na nova dispensação, não mais de um fogão a lenha, mas de uma cruz, a qual o Filho de Deus foi tocado, foi ferido, para que os nossos pecados fossem por Ele, tão somente por Ele, perdoados. É assim que o Senhor conduz as nossas vidas, queridos irmãos, perdoando os nossos pecados, transformando o nosso coração. Ezequias deixa isso claro, Ezequiel, que ele tiraria um coração de pedra e colocaria ali um coração de carne. Ah, queridos irmãos, é disso que nós precisamos, de ser de fato guiados integralmente pelo Senhor. Deus controla as nossas vidas de forma soberana em todo o tempo, manifestando o seu amor, perdoando pecados. E para que isso, irmãos? Para que isso? Cadê os universitários, os estudantes? A Júlia é boa disso. Qual que é a terceira lei de Newton? Você sabe? Terceira, qual que é? Menina inteligente, puxou a marinha. A terceira lei de Newton é ação e reação. O que é que ele estudou lá e identificou? Que toda ação nossa, ela vai ter uma reação. E eu gosto de fazer esse trocadilho aqui em teologia e hermenêutica, porque é assim, queridos irmãos, também Newton estava certo teologicamente, Oswaldo. Bom, Ronaldo, ficou ruim. Vou falar para ele. Por que, irmãos? Por que isso? Porque Deus não nos chamou, irmãos, para ficarmos no anonimato. Deus não nos chamou simplesmente para dizer: agora pronto, agora estou salvo. Não! Deus nos chamou para salvar. Nós somos salvos para salvar. Nós somos servos da El para servir. E essa é a maior crise, queridos irmãos, que nós vivemos na história. De via de regra, irmãos, eu menciono a nossa igreja aqui, Brasil afora, o Senhor tem me dado o privilégio de pastorear. Há 15 anos atrás, vocês vão lembrar muito bem, nossa UPA, eu era presidente já, nós éramos 42 adolescentes. 42 adolescentes, era maior do que o presbitério. Ah, como a gente subia esses morros, Ronaldo. Como era bom, já. Cadê esse povo, irmão? Você pensa que isso é só aqui? Você pensa que a culpa é nossa? Você pensa que a culpa é dos pastores que passaram? Não, irmãos, definitivamente não. Brasil todo, queridos irmãos, nós vemos essa frieza.
se espalhando, porque os salvos não querem salvar, porque os salvos não querem mais servir. E me dói a alma, irmãos, quando eu me lembro de uma igreja atuante, mas hoje em dia se minimizou a estar sentado em um local confortável e não mais servir como se esperava para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso, queridos irmãos? Porque em algum grau a igreja errou, a igreja de forma geral sendo nós, e nós perdemos esse olhar, irmãos queridos. Nós perdemos esse princípio que o texto vai dizer a partir do versículo 8, de servir, de entrega, de trabalho, de zelo, de cuidado, queridos irmãos. Você lembra? Não, era briga aqui. O cara que pediu eleição, mas não tinha que ir lá conversar com ele, como meu filho. Vamos na próxima data. Meus irmãos, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E é isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos, ser enviados pelo Senhor, aceitar o chamado do Senhor, mas não de forma específica apenas, irmãos. Você não serve simplesmente quando você é o presidente da UPA, da UMP, o presbítero, o diácono. Você é um servo de forma integral em todo o tempo. Você é um servo lá na sua casa. A teologia da vocação é para isso, irmão. Deus te colocou aonde te colocou para que você sirva, para que a luz de Deus brilhe diante de você, através de você e diante dos homens. Nós vemos isso hoje em dia, vemos não, irmão. Aonde estão os servos de Deus que têm aceitado o chamado da graça do Senhor? Vinde a mim. O Senhor tem chamado, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas onde estão, queridos irmãos? Onde estão esses a quais o Senhor tem buscado? Que crise, não? Por que isso? Porque um dia vivemos dias bons, e dias bons trazem tristeza, dor, angústia ao coração do povo, porque ele conforta, porque ele fica à vontade e se esquece de colocar as mãos para o trabalho e para servir o Senhor. Deus nos chama para salvar, Deus nos salva melhor, para salvar. Que você possa viver o ano de 2025 desta forma, e todos os dias da sua vida, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.